Vamos lá, de volta com o nosso Vida Melhor, para a gente aprender agora sobre a nossa saúde. Eu acho super importante a gente entender um pouco de saúde, né? Não é que a gente, todo mundo tem que entender de medicina. Não, gente, mas como é que a gente tem um corpo e não sabe como é que funciona? Né? Por isso é que todos os dias eu trago aqui uma pauta médica, porque é muito bom a gente entender o que está acontecendo e o que pode estar acontecendo no nosso corpo. Hoje a gente vai falar sobre cólica. E a palavra cólica, quando vem à mente, a gente pensa logo em cólica menstrual, né? Só que é importante a gente saber que tem vários tipos de cólicas, tem muitas causas diferentes e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo ela, que é ginecologista e obstetra pela Santa Casa de São Paulo, especializada em endócrino, ginecologia e climatério, doutora Carla Bettarelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Senta aqui pertinho de mim, Claro. pra gente falar sobre a cólica, que as mulheres odeiam tanto, né? Pois é. Elas podem significar várias coisas. Várias coisas de algo comum, né? E, na verdade, é muito incidente. Muitas mulheres têm a queixa de cólica, né? Principalmente durante o período reprodutivo. A gente acredita que 50% das mulheres, em algum momento da sua fase, do seu ciclo reprodutivo, tem a queixa de cólica, né? Uma coisa importante para a gente conversar é o que é a cólica, né? Na verdade, hoje a gente chama, né, o mais comum é dor pélvica, né? E a cólica pode ser a menstrual, por exemplo, ela faz parte desse quadro de inúmeras patologias de chamada dor pélvica. Eu até trouxe uma imagem para ilustrar onde fica a pelve, né? A pelve, ela fica no abdômen inferior da mulher, entre o umbigo e o osso da pubis. Nessa região, eu trouxe essa imagem ilustrativa para mostrar quantos órgãos podem ser causadores de cólica. Então, intestino, útero, bexiga, rim, cálculo renal, por exemplo, quando ele desce, ovários, trompas. Então, são tantas patologias que a gente precisa investigar que fica muito próximo, né, dentro da pelve feminina, e por isso que é tão importante, além de se conhecer, conversar com o médico e o médico também utilizar de métodos adicionais para diagnóstico, para melhora da qualidade de vida dessa paciente, porque nenhuma mulher merece trabalhar com dor. Fora a dor que a cólica vem, tem outros sintomas que podem vir juntos, náuseas, vômitos, queda de pressão. Algumas mulheres, durante o período das dores, não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida social normal, né? Então, 20% mais ou menos das pacientes do consultório têm alguma queixa de dor pélvica. Agora, tem algumas mulheres que, apesar dessa dor ser impossibilitar ela de trabalhar, né, incapacitante, elas acham que faz parte da vida da mulher e não procuram saber o que é. Quando a dor é mais forte, pode ser um problema maior ou não? Às vezes sim, a gente diferencia essa cólica, essa dor, né, chamada que a gente chama de dismenorreia, entre primária e secundária. A primária é uma dor que ela acompanha a mulher desde o primeiro ciclo menstrual e que normalmente ela é uma dor bem cíclica que vem ali durante a menstruação apenas. Isso tem uma interferência hormonal. Quando a gente menstrua, eu trouxe uma imagem ilustrativa também, primeiro de tudo, para a gente entender o que é a menstruação, porque hoje dificilmente as mulheres entendem o que é uma menstruação. E nessa imagem do ciclo menstrual, ela mostra o que é a menstruação, que é o endométrio se descamando. Então, numa primeira fase, a menstruação simplesmente é o engrossar e descamar de um tecido que é eliminado durante a menstruação. Então, durante esse processo, o útero ele faz pequenas cólicas, né? Ele gera pequenas cólicas. Isso tudo é mediado por prostaglandinas, por hormônios femininos. Isso pode causar um certo desconforto em algumas mulheres. Então, essa dor ela é bem cíclica, ela é bem característica, mas ela tem que ter um nível de dor tolerável. A partir do momento que, por mais que seja cíclica essa dor, ela seja incapacitante para a mulher, ela merece uma atenção especial do ginecologista e merece uma investigação
adicional. As mulheres, elas tendem a imaginar assim, tá doendo mais pra frente, acho que essa dor pélvica tá ligada à menstruação, também tá no meu ciclo, né? Tô daqueles dias, tô chegando lá no dia de ficar menstruada. E aí falar, eu já sei onde é a minha bexiga, a dor da bexiga, a dor do intestino. Quando é a dor que é ligada ao útero, eu acho, ao ventre da mulher, como é que é? Ligada ao que essa dor? A pelve. A pelve. Ela pode significar alguma outra coisa sem ser normal do ciclo menstrual? Sim, claro. Vários fatores, aí a gente já pula para a dismenorreia secundária, são outros fatores que podem ser patológicos, doenças, que a gente precisa investigar um pouco a mais usando os métodos adicionais. Na grande maioria das vezes, um simples ultrassom transvaginal, após um bom exame físico ginecológico no consultório, a gente já consegue fechar o diagnóstico na grande maioria dos casos. Agora, tem muitas meninas que têm medo e algumas mães que têm até preconceito, né? Então, tem lá a sua mocinha de 17, 18 anos, fala, não vai fazer ultrassom transvaginal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O ultrassom transvaginal, ele só pode ser realizado nas meninas que já começaram a vida sexual ativa. Quando a paciente ainda não iniciou a vida sexual ativa, a gente pode fazer um ultrassom pélvico via abdominal. É um ultrassom um pouquinho mais de difícil preparo, porque a bexiga precisa estar cheia para conseguir serem visualizados os anexos, os ovários, as trompas e o útero, né? Então, mesmo que a adolescente não tenha iniciado a vida sexual, ela sim precisa de exames adicionais e de um exame do ginecologista. Porque eu tô pensando assim, tem às vezes, desde os 13 anos de idade, meninas que passam mal mesmo, de cólicas e desmaiam, como você falou, e não conseguem ir para a escola, né? Então, mesmo assim, dá para fazer um diagnóstico preciso através da ultrassonografia. Sim, além do diagnóstico, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da paciente com medicamentos específicos para cada fase da vida da mulher. Orientações também, por exemplo, o calor local é uma coisa que melhora muito as cólicas de baixa complexidade, são as cólicas mais normais. Quer fazer uma compressinha uma bolsinha morna, de água quente. Alimentação, uma coisa que as pessoas não fazem nessa fase, porque já estão com cólica, mas as mulheres que têm uma vida esportiva ativa, elas têm muito menos dor, né? E quem tem uma alimentação saudável nessa fase, o que é importante? Comer fibra, ter um ajuste intestinal, porque pode cursar também com alteração intestinal. Então, ter um estilo de vida saudável também ajuda nessa fase. Isso tudo tem que ser muito bem orientado pelo médico, principalmente para essas meninas que estão no começo da vida reprodutiva, que começaram ciclos, né? Que está tudo muito novo, muito confuso para elas, né? A gente está chegando aí no mês, né? Que todo mundo abraça a causa da endometriose. A endometriose também pode causar cólica? Também. Eu trouxe até uns exemplos de alguns casos mais comuns, né? De cólicas, né, de dor pélvica crônica. Um deles, que é uma patologia extremamente comum, são os miomas, né? Os miomas, eles, na grande maioria, quando eles são pequenos, eles não geram nenhum tipo de sintoma na mulher, mas quando eles começam a crescer um pouco, ou dependendo do local onde eles estão, eles também devem ser investigados, porque eles podem ser uma das causas de dor. E o mioma, ele tem vários posicionamentos dentro do útero, pode ser um pouco mais externo, para dentro da cavidade do endométrio. Então, e é um diagnóstico super simples de ser feito com simples ultrassom. E um mioma, quando ele é pequenininho, ele não traz repercussão nenhuma. Nada? Nada. Não, é como se fosse um nódulo? Um nódulo. Nódulo benigno. Ele é completamente benigno. Uma das outras causas que a gente tem também é a adenomiose. Hoje tem sido um diagnóstico muito alto no consultório da adenomiose, que nada mais é do que o tecido do endométrio, que é aquele que eu expliquei, que engrossa e descama durante a menstruação, ele infiltra a parede muscular do útero e ele gera bastante desconforto pélvico para as mulheres, né? Então, hoje, nossa incidência no consultório está muito alta de adenomiose e é de fácil tratamento. Você introduz o tratamento com os pacientes, melhora a qualidade de vida muito das mulheres. E tem causa? Uma das causas que a gente já acha que a adenomiose ela é uma prima da endometriose, é um refluxo da própria menstruação, porque esse implante desse tecido endometrial, quando é endometriose, por exemplo, ele pode refluir pelas trompas e se aderir em vários lugares da pelve, inclusive intestinal. E a adenomiose é mais comum em mulheres após cirurgias ginecológicas e após gestações, que eles acham que os estudiosos explicam que há um enfraquecimento da parede uterina e esse endométrio ele se infiltra.
E é fácil de corrigir, então. Fácil de corrigir, uma fácil boa de notícia. diagnosticar e melhora muito a qualidade de vida. Cistos anexiais, cistos de ovário, também podem gerar algum incômodo nas mulheres. Também de facílimo diagnóstico no consultório. Então, esses cistos, principalmente se ele torcer, se ele estiver muito grande, muito volumoso, cistos e são comuns também da gente achar. E às vezes, não, é só uma cólica menstrual. Eu já tive no consultório uma paciente com um cisto que ele era 2 vezes o tamanho do útero dela. Meu Deus do céu, E enorme. enorme. E ela achando que era normal. Normal. Quando eu pedi essa pauta, eu pensei nisso, nas mulheres que ficam achando que é normal e levam uma vida inteira com uma doença que vai evoluindo sem saber o que é, na verdade. E uma preocupação é que às vezes, essa anormalidade, uma patologia pode levar a vida dessa mulher, uma infertilidade, uma complicação. Outra causa comum hoje de a gente achar também como queixa das mulheres é uma inflamação da pelve. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma inflamação na trompa, uma inflamação no ovário, ou uma inflamação do útero. Elas podem também, ou inflamação ou uma infecção causada por uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. E quando você não faz esse diagnóstico, ela pode ter uma pelvoperitonite, uma infecção gravíssima. Porque o nosso útero, o colo do útero, a saída dele é pela vagina, né? E as trompas, elas têm ligação direta com o abdômen. Uma infecção vai direto para o abdômen da mulher, é super sério isso. Então, sempre tem que ser valorizada a queixa da paciente. Não achar que está tudo bem, é assim mesmo, vou sofrer, sou assim. Não, tem gente até que acha, Deus fez a mulher e deixou ela sofrendo de cólicas. Não, gente, não é assim, né? Não é assim. Próxima causa. A endometriose, né? Entre uma das causas hoje mais comum. Acreditamos que 10% das mulheres na idade reprodutiva tenham endometriose. E o que é a endometriose? A endometriose é exatamente o endométrio, que é aquela parte do útero que engrossa e descama na menstruação. É uma causa multifatorial, a endometriose ainda, não tem uma causa definida. Então, o que os estudos mais mostram é que é um refluxo menstrual e esse endométrio ele se implanta em outros lugares da pelve feminina. Pode também ser extrapelve também, mas o mais comum é na pelve. Então, pode ter no ovário, pode ter na trompa, pode ter no peritônio, que é a camada que envolve toda a pelve feminina. Pode ser encontrado em vários lugares, inclusive intestinal. E o tratamento, então, é cirúrgico? Às vezes sim, às vezes não. Depende do grau e da situação de cada paciente. Porque uma paciente muito jovem, sem filhos, a gente precisa pensar nisso. Ou o que é mais comum hoje em dia é pacientes que nos procuram, pois não conseguem engravidar e a gente acaba tendo um diagnóstico de endometriose. O que a gente tem que tomar cuidado também para não achar que toda mulher que tenha cólica tem endometriose, né? Até porque só 60% das mulheres que têm endometriose têm dor. Olha lá. E o que é relevante na endometriose? Que é um quadro bem típico de cólicas menstruais de forte intensidade, dor durante a relação sexual, dificuldades para evacuar, às vezes até com sangue nas fezes, né? Então, é um quadro bem típico da endometriose e precisa ser levado ao ginecologista. Aí, para o diagnóstico de endometriose, a gente precisa de alguns exames um pouquinho mais detalhados. Um ultrassom transvaginal simples não fecha diagnóstico. O padrão ouro hoje para o diagnóstico é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal feito com um especialista ou uma ressonância magnética também com protocolos para pesquisa de endometriose. E às vezes, quando o paciente tem uma dor pélvica que você não consegue diagnosticar nesses exames e não consegue melhorar a qualidade de vida da paciente com medicamentos ou com DIU de progesterona, por exemplo, é feita uma conduta cirúrgica e muitas das vezes é diagnosticado intraoperatório, com uma videolaparoscopia. Acho que, na forma geral, o importante é, né, as mulheres entenderem o seu corpo, né, entenderem o seu ciclo e não subestimarem as queixas. Sempre levar a um profissional para verificação se está tudo em ordem com a saúde. Primeira pergunta é da Isabel, ela é de Salvador e ela diz um cheiro. Obrigada, um cheiro para você também, Isabel. Tenho cólicas desde que comecei a menstruar e sempre me diziam que assim que tivesse um filho, melhoraria. Tive um filho que está com 10 anos, foi parto normal. Eu estou com 41 anos e não melhorou, só alternou, mês sim, mês não. E é um humor de serial killer. Existe algum realmente que possa extinguir ou aliviar essa dor? Querida. Bonitinha, né? Ela já tem mais, além da cólica menstrual, ela já deve ter uma TPM já mais forte, ser, né? Hormônios são maravilhosos, mas ao mesmo tempo, quando eles
dão um pouquinho de alteração na mulher e atrapalham muito a qualidade de vida. Sim, tratamentos têm inúmeros, dos mais naturais até os hormonais, tanto para cólica como para a tensão pré-menstrual dela, essa TPM, para essa oscilação de humor. E tratamento tem, mas ela precisa procurar um profissional para entender melhor, fazer a dosagem hormonal, investigar um pouco mais a fundo e não necessariamente ter um filho cura das cólicas. Não é assim, né? Não é assim. É verdade que quando a mulher tem filho, ela fica curada da endometriose? Ela pode regredir, ela pode estabilizar um pouco, mas não necessariamente a doença ela pare. Ela é uma doença crônica, benigna, mas ela é mediada por hormônios. Como durante a gestação a gente tem muita progesterona, ela pode se estabilizar, mas depois da gestação, se não bem acompanhada, ela pode retornar. Talvez seja daí que venha esse mito, que eu já ouvi isso várias vezes. Próxima pergunta. Boa tarde, eu tenho 18 anos, gostaria de saber se é normal não ter cólica, pois só tive cólica quando foi para descer. A minha primeira menstruação aos meus 12 anos. Depois não tive mais. Fernanda de Mossoró. Nossa, maravilhoso. Maravilhosa, isso. maravilhosa. Eu também nunca tive, viu, Fernanda? Tamo juntas. Graças a Deus. É normal. Normal. Não necessariamente precisa ter dor para menstruar, né? Principalmente se ela tiver uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável. Quanto mais saudável o estilo de vida, isso os estudos todos mostram, quanto mais saudável o estilo de vida, quanto menos estresse, quanto melhor a alimentação, mais atividade física, menores as chances das dores pélvicas, das cólicas. A próxima pergunta vem da Aline. Ela gostaria de saber: tomo remédio anticoncepcional e mesmo assim desce a menstruação. Isso pode ser um cisto? Não necessariamente. Não sei se ela toma de uso contínuo, porque o anticoncepcional, ele pode ter pausa e menstruar, que é o mais comum de todos. Alguns anticoncepcionais são usados de uso contínuo, que aí não é para descer, mas não necessariamente seja um cisto de ovário, não. E se está descendo, ela precisa investigar? Precisa investigar e precisa fazer exame adicional, com certeza. Próxima pergunta. Olá, boa tarde, me chamo Bárbara, sou de Nantes, Presidente Prudente, chego a ficar de 6 a 8 dias com cólica, isso é normal? Não. Que dureza, né? Isso é sofrimento. Quase um terço do mês dela, ela não vive bem, não tem como ser normal alguém ficar um terço do mês com dor, sofrendo. Tem que investigar. Tem que investigar, tem que tratar. E provavelmente tem solução. Tem solução, E aí, claro. você ganha um terço de vida, né? São 30 anos se você pensar em 100, 99. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia, doutora. Minha amiga sofre muito de endometriose, já fez umas 3 cirurgias, já tentou vários tratamentos. Mesmo assim, ela vive com dores muito fortes, infecções urinárias também. Não existe nada que possa ser feito para melhorar a vida dela. Já tem muitos anos que ela sofre com isso. E custou descobrir. Hoje ela tem 38 anos sem filhos. É complicado mesmo. A endometriose, quando ela atinge um grau mais profundo, né, uma endometriose profunda, e ela já passou por tratamentos, com certeza, pela primeira etapa do tratamento da endometriose, a gente tenta sempre um tratamento clínico, com hormônios. Ela já deve ter utilizado, visto que ela já fez 3 cirurgias, né, e sempre após a cirurgia é associado a um tratamento clínico, mas depende muito de cada organismo mesmo para a resposta. A endometriose, ela é uma doença que limita muito a vida da mulher, inclusive em 25% dos casos pode levar à infertilidade. Qualidade de vida muito, muito difícil, muito ruim para a mulher. Minha recomendação é que procure um especialista em endometriose, porque só a cirurgia, na grande maioria das vezes, ela não resolve. Então fiz a cirurgia, cauterizei os focos de endometriose e segue a vida. Na grande maioria das vezes não é assim, precisa fazer um tratamento adicional e principalmente para preservar a saúde, o útero, não teve filhos ainda, e a qualidade de vida da mulher. Muito obrigada. Deixa eu passar todos os contatos da doutora Carla Bettarelli. Se você quiser mandar um e-mail, é para o atendimento@clinicajabe.com.br. Agora, siga no Instagram. Aliás, até bom você ir lá, agradece, né, pela entrevista, do que você aprendeu aqui. E quem gosta de bebê, o Instagram da doutora Carla é maravilhoso, porque ela faz tanto parto. Você faz um parto por dia, pelo menos? Não dá um por dia. Não dá um por dia? Depende do mês. Mas é um monte de bebezinho que eu vejo, é um mais lindo que o outro, coisa mais fofa. É Carla Bettarelli, com 2 L's, tá bom? Carla Bettarelli, com 2 L's. E no Bettarelli, né, gente? O contato 11 5573 1980 ou 11 5686 5037. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Até. Não demora, viu?
Muito bom aprender com que você. agradeço. Obrigada, Sempre um ótimo quero final de ser pra semana. nós. Um beijo. Beijo. Beijo pras meninas do consultório, beijo pro Pipo. Ela tem um bebê, gente, que é uma coisa linda também.